coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enche o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa dos celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa tarde. A paixão de Jesus é para nós cristãos o ponto alto da vida de Jesus Cristo, da qual extraímos todo o sentido da vida humana. Chegou, finalmente, a hora de Jesus. Coerência e verdade têm o seu preço. Jesus é condenado e crucificado por ter sido fiel àquilo que o Pai lhe pediu, anunciar e fazer acontecer o seu reino de amor, justiça e paz entre todos os homens e mulheres deste mundo. Segundo o Evangelho de João, Deus amou de tal modo o ser humano a ponto de entregar-nos seu próprio Filho. Neste período difícil que atravessamos, com a pandemia do coronavírus, contemplamos na cruz de Cristo os que estão sofrendo e tendo suas vidas ceifadas. Fiquemos de joelho, em profundo silêncio, adorando o mistério da entrega do Senhor. Acompanhemos o nosso sacerdote neste momento.
Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficarão pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
entrego o meu espírito. Ai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança
do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Canto 717. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu? Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus
prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso,
Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto? Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus.
Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica? Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto,
Foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nesse dia que nós estamos fazendo memória desse terrível acontecimento da paixão de Cristo, fica uma pergunta. Afinal de contas, o que aconteceu com Jesus? O que se passou com Jesus? Para nós termos uma ideia de quão escandalosa foi a morte de Cristo, para termos uma ideia de quão difícil de aceitar foi essa morte, basta dizer que São Paulo, que não conheceu Jesus Cristo, apenas o ressuscitado, o Cristo ressuscitado, ele não conheceu Jesus pessoalmente, não andou com Jesus, São Paulo não conseguiu, mesmo sendo o melhor preparado dos apóstolos, mesmo sendo um homem de profunda formação teológica e bíblica, São Paulo, por exemplo, não conseguiu de maneira alguma anunciar aos seus fiéis, às pessoas que o acompanhavam, que Jesus Cristo tinha morrido numa cruz. São Paulo transforma a humilhação da cruz, porque de fato foi uma humilhação, em exaltação da Santa Cruz. Foi São Paulo que realizou essa proeza, porque ele não conseguia entender como é que o Filho de Deus, o Salvador do mundo, pudesse ter tido um fim como ele teve. E é fácil da gente entender isso, pegando um escritor famoso daquela época de Jesus, Cícero nos afirma que a morte de cruz era o mais humilhante e terrível dos flagelos e das condenações. Tanto é verdade que, ainda segundo Cícero, a morte de cruz era reservada somente a escravos e jamais a um cidadão romano, a não ser em caso de alta traição. Se um cidadão romano cometesse uma altíssima traição contra o império, aí sim ele poderia ser sentenciado à morte de cruz. Mas do contrário, essa morte era reservada apenas e tão somente a escravos. Tem inclusive aquela famosa passagem da história de Espartacus, aquele líder dos escravos de Roma, que quando foi derrotado, ele e todos aqueles que estavam com ele foram crucificados. Os romanos chegaram a crucificar 5.000 pessoas num só dia, para vocês terem uma ideia. Então, este suplício era reservado aos piores bandidos, aos piores agitadores e inimigos de Roma naquela época. Ora, o que fez Jesus para merecer esse castigo? Aí está a pergunta que São Paulo, por exemplo, jamais se põe em nenhuma de suas cartas, em nenhuma de suas pregações. Quem é que matou Jesus e por que mataram Jesus? Ora, Jesus foi condenado sobretudo pelos líderes religiosos do seu tempo. É preciso ficar claro isso, foi a religião quem matou Jesus. Jesus foi morto por aqueles que começaram a ter inveja dele e medo dele. Inveja porque ele ficou muito popular. Muita gente o seguia. Multidões acorriam a ele dia e noite. E medo por quê? Porque Jesus Cristo, com seu modo de ser e de agir, ele começava a desbancar, a desestruturar a religião do seu tempo, a maneira como a religião da sua época era organizada. Porque a religião do tempo de Jesus era toda organizada em torno de ritos, de rituais. Precisava-se subir ao templo uma vez por ano ao menos. Todos os sábados não se podia caminhar, não se podia fazer trabalhos e assim por diante. Enfim, Jesus discorda desse tipo de religião. Jesus parte para uma religião da ética, uma religião da prática. Jesus vai vivenciar, Jesus vai viver aquilo que ele prega. O importante para Jesus não é seguir ritos, não é seguir normas. O importante para Jesus é ter uma vida coerente com a vontade de seu Pai. Ter uma vida em que as pessoas se amem,
se respeitem, se queiram bem e, acima de tudo, ter uma vida de igualdade. Jesus não tolerava, não suportava a desigualdade que existe entre os seres humanos. Porque para Deus todos somos iguais. E essa é uma ideia realmente revolucionária, inclusive dos tempos de hoje. Porque todos nós crescemos achando normalíssimo e perfeitamente aceitável o fato de alguns terem tanto e outros não terem nada. Alguns terem tanto poder e outros não terem nada. Na nossa mente já é incutida essa ideia, essa mentalidade, essa cultura de que é plenamente normal isso. Ora, Jesus Cristo vai contra esse tipo de cultura, contra esse tipo de mentalidade. E ele serve e vai ao encontro especialmente dos mais humildes. Então isso provoca um medo muito grande nas autoridades judaicas. Medo de que eles viessem a perder a importância. Medo de que eles viessem a ser deixados de lado pelo povo. Porque o povo gostava de estar com Jesus, inclusive de ouvi-lo, acompanhar suas catequeses, acompanhar suas pregações. Pois bem, só que os judeus não podiam condenar ninguém à morte. E aqui que entra em cena Pilatos, o governador, o procurador romano na Judéia. Pilatos morava em Cesareia Marítima, em um belo palácio, uma cidade litorânea, à beira-mar, portanto, e ele vinha a Jerusalém nos tempos de grandes aglomerações, de grandes festas, como era o caso da Páscoa. A Páscoa era em absoluto a maior festa dos judeus. E a festa da Páscoa estava sendo preparada. Então Pilatos, o procurador romano, subia a Roma, subia a Jerusalém nessa época, acompanhado de muitos soldados, para manter a ordem em Jerusalém. E como só ele poderia determinar a morte de Jesus, os sumos sacerdotes, os líderes religiosos do tempo de Cristo, envolvem o poder romano nessa história. Porque até então Roma não tinha sido convidada a aparecer na história. Jesus não representava um perigo direto a Roma, porque Jesus fez uma outra opção. Jesus fez a opção de mudar o coração do ser humano, mudar o coração da pessoa. Porque Jesus Cristo já sabia de que nada adianta você mudar as estruturas, de nada adianta você mudar a sociedade, se você não muda principalmente o ser humano que constrói, que faz parte dessa sociedade. Você pode até realizar uma aparente transformação da vida das pessoas, mas se as pessoas também não mudarem, se as pessoas continuarem sendo egoístas, se as pessoas continuarem pensando apenas em si mesmas e vivendo apenas para si mesmas, nada mudará. Com o passar do tempo, aquela sociedade justa, digamos assim, ou nova que foi criada, passará a ter os mesmos defeitos da sociedade antiga que ela substituiu. Porque o problema está em nós, seres humanos. E é por isso que Jesus Cristo veio trabalhar conosco, veio nos mudar, veio nos questionar. Só que ele fez isso não com moralismos, não com uma pregação, digamos assim, que aumentasse o sentimento de culpa das pessoas. Como Jesus Cristo fez isso? Mostrando uma outra face de Deus, mostrando que Deus é misericordioso, que Deus é bondade, que Deus é perdão, mostrando para os seres humanos que eles não precisariam ter medo de Deus, não precisariam correr e fugir de Deus, como a religião daquele tempo determinava. Jesus Cristo, com sua prática, com suas palavras, com a sua ternura, com a sua maneira de ser, ele deixou claro que Deus quer a felicidade do ser humano, a realização do ser humano. E isso era perigoso. Você dar alegria ao ser humano era perigoso numa sociedade, numa religião que controlava o povo pelo medo. Assim como também tem muitas igrejas hoje que controlam seus fiéis pelo medo. Cuidado com o demônio. Isso é pecado. Não pode fazer isso. Deus vai te condenar.
virá o dia da ira do Senhor, virá o castigo. Tem gente que inclusive acha que essa pandemia que está acometendo a humanidade hoje, seja até uma espécie de castigo, de aviso de Deus. Não é nem aviso e nem castigo. Essa pandemia é consequência do próprio ser humano que vai agredindo a natureza, que vai mudando tudo no mundo ao seu bel prazer. O mundo construído pelos seres humanos é o grande culpado dessa pandemia que aí está. A gente pode dizer que talvez Deus queira nos mandar um recado com essa desgraça que está se abatendo sobre nós. Isso sim, podemos até concordar com isso. E que recado é esse? Vocês me abandonaram. Vocês desprezaram as leis da natureza. Vocês dilapidaram com a minha natureza, com a natureza que eu deixei para vocês. Vocês não estão sabendo cuidar da vossa casa comum, que eu vos deixei com tanto carinho. E agora a natureza não perdoa. O Papa Francisco lembra até uma frase que é muito comum no país dele, na Argentina. Deus perdoa sempre. Os seres humanos perdoam às vezes. A natureza não perdoa jamais. Disse Papa Francisco ainda esses dias em uma entrevista. Deus perdoa sempre. O ser humano perdoa às vezes. E a natureza não perdoa jamais. O coronavírus, como outras pandemias que certamente surgirão, porque esta não é a última, nem também a primeira, a pandemia do coronavírus, outras pandemias que acontecerão, e também as consequências do aquecimento climático, tudo isso é culpa dos seres humanos que por ganância, por ambição desmedida, estão a destruir todos os dias essa casa maravilhosa que nos foi deixada. Inclusive, os animais, muitas dessas doenças são transmitidas aos seres humanos por animais. Os animais têm seu habitat destruído, têm o seu lugar destruído, eles passam a vir para onde estão os seres humanos. E no contato com os humanos há uma permuta. Doenças humanas passam para animais, doenças de animais passam para seres humanos e assim por diante. Estamos cansados de ver isso acontecer. Então, meus queridos, no mundo de hoje também, assim como no mundo de Cristo, ninguém queria saber da verdade. Tanto que Jesus Cristo disse que aqueles que são amantes da verdade, entendem Ele e seguem a Ele. E Pilatos, que não sabia nada da verdade, pergunta a Jesus, mas o que é a verdade? E vira as costas a Ele e sai. De fato, os poderosos desse mundo, os fortes desse mundo não sabem o que é a verdade. A verdade é Deus. A verdade é o mundo novo que Deus deseja para os seres humanos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta sexta-feira da paixão pode ser celebrada de duas maneiras. De uma maneira puramente ritual, de uma maneira em que a gente faz a leitura da morte de Cristo, a gente realiza alguns símbolos como a adoração da cruz, mas que isso não terá incidência nenhuma em nossas vidas. Ou podemos celebrar de uma segunda maneira. A segunda forma de celebrarmos a paixão de Cristo é a chamada maneira existencial. Ou seja, eu celebro a paixão de Cristo e me pergunto, por quem e por que Cristo morreu? Eu me pergunto, para que Cristo morreu? E disso eu extraio consequências éticas, consequências práticas, morais e comportamentais para a minha vida. Jesus Cristo não morreu de velho, Jesus Cristo não morreu aposentado. E interessante que a morte de Cristo não tem nada de religioso. Ele morreu como um bandido, foi sentenciado como um bandido, recebeu a punição de bandido. Em momento algum, a gente vê algum elemento religioso presente no julgamento de Jesus. A morte dele foi uma morte simplesmente civil, digamos assim. O elemento religioso foi acrescentado depois por Paulo, como eu já expliquei, porque Paulo não entendia bem o que tinha acontecido com esse Cristo diferente do que ele esperava, desse Cristo diferente
que o Antigo Testamento descrevia. E Paulo vai lançar mão então da teologia do sacrifício, da teologia da entrega, para explicar então que Cristo se entrega. E é o que faz também o evangelista João. Para João, Jesus está no comando da situação. Para João, ninguém mata Jesus, é ele quem se entrega pela remissão dos pecados dos seres humanos. Mas para os evangelhos, não é bem essa a história. Os 3 evangelhos sinóticos, de Marcos, Mateus e Lucas, eles praticam uma outra análise do que aconteceu com Jesus e tiram outras consequências daquilo que se passou com o nosso querido Mestre e Senhor. Para eles, para os evangelhos sinóticos, a morte de Jesus é a consequência de um ser humano que não se dobrou em nenhum momento a uma religião que, ao invés de colocar os seres humanos em contato com Deus e Deus em contato com os seres humanos, Jesus não se dobrou, não compactou e não concordou com uma religião em que o povo era controlado, manipulado e dominado por uma casta que, pelo medo, dominava essas pessoas para que pudessem servi-los. No fundo, eles se serviam do povo de Deus, ao invés de servir o povo. E Jesus deixou isso claro em várias parábolas que ele contou, em que dizia que seu povo, as suas ovelhas estavam abandonadas, jogadas aos lobos, jogadas às feras, sem pastor que as conduzisse. A crítica de Jesus às autoridades do seu tempo é claríssima. Ele deixa claro que essas autoridades não souberam pastorear o povo e por isso perseguiram a Jesus quando ele questionou o abandono que essas autoridades religiosas realizaram com aquele povo que deveria estar aos seus cuidados. E essa mesma pergunta fica também para nós hoje. Será que nós, que nos dizemos religiosos, será que nós, que nos dizemos cristãos, estamos realmente pastoreando bem o povo de Deus? Estamos atentos aos mais fracos e humildes? Estamos atentos aos mais pobres? Estamos atentos aos mais desvalidos? Ou nós pensamos sempre a partir de nós mesmos? E estamos felizes se tudo está bem comigo mesmo? Pense bem, na paixão do Senhor, na cruz do Senhor, só quem for capaz de se entregar totalmente ao outro e a Deus será salvo. Assim seja. E nesse momento, a igreja apresenta as suas orações por toda a humanidade. Oremos pela Santa Igreja de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Bispo Reginaldo, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um
pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos governantes. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que alcancemos a paz, a vida, a liberdade, a saúde, a segurança e a salvação. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que padecem a pandemia do Covid-19. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirado os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas,
Compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, nós vamos proceder à adoração da Santa Cruz, o símbolo maior desse dia, sabendo que Cristo não foi exaltado, mas humilhado na cruz. A sua exaltação veio depois, pelas mãos de seu Pai, na ressurreição. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que serva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quando doce preso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido da morte
cruz, ó árvore sem rival, que selva outro bem o produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Confiantes na presença do Senhor Deus, que jamais abandona o seu povo, especialmente nesses momentos difíceis que vivemos, vamos agora ousar repetir as palavras que ele ensinou os seus discípulos a se dirigirem ao Pai. Digamos juntos: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Canto 737. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora aos avisos da nossa comunidade, para este prosseguimento da nossa Semana Santa. Lembramos então a todos que às 18 horas de hoje, às 6 da tarde, irá ao ar, aqui mesmo pelo Facebook, nesta página da nossa paróquia, irá ao ar a exibição da gravação do Teatro da Paixão de Cristo, que foi organizado pelos jovens de nossa paróquia no ano passado. Este ano iria acontecer novamente este teatro, mas devido à pandemia do coronavírus, a tudo isso que está se passando em nosso país e no mundo, foi cancelada tanto a procissão como também a exibição do Teatro da Paixão que iria acontecer e que os jovens com tanto empenho e carinho já estavam preparando. Mas nós vamos poder então rever esse momento muito bonito e também sentido que houve em nossa paróquia o ano passado. Então, às 18 horas em ponto, vai ao ar, aqui mesmo nesta página do Facebook, a exibição desse Teatro da Paixão. Amanhã, sábado santo, a igreja na parte da manhã permanecerá aberta. Quem quiser vir aqui ao Santíssimo fazer a sua adoração, poderá vir. Então, amanhã, a igreja São Benedito de Urânia estará aberta para pessoas que quiserem fazer a sua visitação ao Santíssimo. E a principal missa do ano, que é a missa da Vigília Pascal, ela irá ao ar amanhã, sábado, às 7 da noite, às 19 horas, em ponto, irá ao ar também por este mesmo canal do Facebook da Paróquia São Benedito, aqui de Urânia, Estado de São Paulo, a missa da Vigília Pascal. Você é o nosso convidado e convidada. Contamos com a sua presença, com o seu acompanhamento pelas redes sociais. Nós também estamos lançando uma campanha de solidariedade na nossa paróquia. Nós estamos pedindo que os paroquianos doem uma cesta de alimentos. E há duas maneiras de fazer isso, meus queridos, porque há muita gente já passando necessidade, há pessoas que já estão sofrendo devido ao desemprego, devido a não estar mais recebendo os seus estipêndios, a não ter mais renda em razão da crise. Então, essa campanha da solidariedade se destina a arrecadar cestas. Como você pode fazer? Venha na secretaria paroquial, na parte da manhã está sendo atendimento das 8 às 12 horas, de segunda a sábado, das 8 às 12 horas, a secretaria paroquial de Urânia está aberta e receberá a sua doação. A cesta básica custa R$60, R$60, repetindo. Se porventura você não puder arcar sozinho com uma cesta, se associe a um amigo, a uma amiga, se associe a um vizinho, a um parente e venha fazer a doação da cesta básica. Se você preferir também ir num mercado da sua confiança, da sua preferência e montar uma cesta básica, também poderá trazer a cesta que você montar para nós. Então, há essas duas maneiras, montando a cesta básica por sua própria conta e trazendo na secretaria da paróquia, ou então trazendo o dinheiro, R$60, que nós então encomendaremos ao mercado essa cesta. E atenção, ninguém está autorizado aqui em Urânia ou região a arrecadar cestas de alimentos para os pobres, para os carentes, em nome da paróquia São Benedito. Toda doação, seja em dinheiro, como em produtos, em mercadorias, toda doação somente poderá ser feita diretamente na secretaria paroquial. E nós convidamos você também, querido irmão, querida irmã, a todos os dias acompanhar pelo Facebook e quem sabe também pelo YouTube logo, tanto que a gente está fazendo a campanha, entre na página Paróquia São Benedito Urânia do YouTube e faça a sua inscrição, se inscreva ali. Nós precisamos atingir 1000 pessoas pelo menos, para termos direito a transmitir ao vivo também pelo YouTube, uma outra mídia social
que também podemos ter acesso, desde que tenhamos 1000 assinaturas. E, enquanto isso, pelo Facebook, todos os dias, às 9 da manhã, está indo ao ar a leitura orante do Evangelho Diário. Às 9 da manhã vai ao ar uma meditação muito bonita sobre o Evangelho daquele dia. E depois se faz uma oração também pelas pessoas. Este programa, Leitura Orante do Evangelho Diário, depois fica ali na página à disposição. Quem não puder assisti-lo às 9 da manhã, poderá assisti-lo em outros horários, sempre acessando pela página do Facebook da Paróquia São Benedito de Urânia. E todos os dias, de segunda a sábado, menos amanhã, que amanhã tem a missa, né, mas de segunda a sábado, às 18 horas, vai ao ar também pela página do Facebook da Paróquia, a Hora da Ave Maria. Então você é o nosso convidado, a nossa convidada. Obrigado a todos. Oremos. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém.